A tua palavra, Senhor, é uma luz para os meus passos. O justo meu servo viverá da sua fé. São as frases que a gente tem aprendido a repetir, né? Pequenos versículos que podem ir ajudando a gente na nossa caminhada diária. Talvez você não lembre toda a homilia do padre, mas essas palavrinhas vão formando a gente. Qual é a primeira palavrinha? A tua palavra é uma luz para os meus passos. A segunda palavra, o justo, meu servo, viverá da sua fé. Então nós já sabemos, nós, justos de Deus, filhas e filhos de Deus, queremos viver da fé. A gente que vive da sua aparência. Aí eu falei, nossa, que coisa, que mundo é esse, né? Um mundo que dá valor para pessoas que não têm nada de especial, não fazem nada para os outros, né? Tem gente que vive da sua beleza. Tem gente que acha que vive do seu dinheiro. Tem gente que acha que vive da sua posição. Quanto padre vai dizer assim, eu sou porque eu sou o padre, né? E em vez de ser servo dos servos, quer se tornar mandão dos mandões, né? E não é assim. Porque a igreja não é feita de padres, a igreja é feita pelo povo de Deus. Segundo o Vaticano II, povo de Deus somos todos nós batizados. No batismo, cada um de nós recebe os dons do ministério de Deus. Somos reis, profetas e sacerdotes. Temos um sacerdócio comum, o sacerdócio dos fiéis, mas alguns homens são escolhidos e retirados do povo e preparados para serem devolvidos ao povo para fazer parte do ministério da cabeça que coordena a comunidade. Deus é quem coordena a comunidade. Deus é quem dá o nosso discernimento. O padre participa desse ministério, porque ele precisa ser líder e indicar onde está Jesus. O padre é o novo João Batista, que diz, olhe lá, está indo o Cordeiro de Deus. O padre não é o Cordeiro de Deus. E assim a gente entende qual é o nosso lugar. O justo meu servo viverá da sua fé. Mas hoje nós precisamos descobrir o que alimenta a fé. Nós também dissemos que Jesus teve fé, né? Mesmo sendo filho de Deus, na minha teologia, Jesus também teve fé. E ele tinha uma fé no Pai. As obras que eu faço, eu não as faço por mim mesmo. Eu faço estas obras porque o meu Pai me deu estas obras para realizar. Para que todos creiam que a minha palavra é verdadeira e que eu tenho o poder de perdoar os pecados. Jesus mesmo falou isso na Escritura. Lembra? A gente precisa lembrar. Muito bem. O justo meu servo viverá da sua fé, mas a fé precisa ser alimentada. E quem alimenta a nossa fé? A oração. Hoje a palavra de Deus, a missa de hoje, o tema da missa de hoje é oração. O que faz a oração? Quando a senhora resolve rezar, quando a senhora reza para os santos anjos, que eu sei que a senhora reza muito, a senhora para tudo o que está fazendo, não está cozinhando, não está... E a senhora se conecta, se religa, religião, religare. Você se religa com Deus. Então é só através da oração que você fala com Deus. Por isso as pessoas que rezam muito, estão muito afixadas em Deus. E os que não rezam e esquecem, ficam longe. Os que não rezam e esquecem, acham que tem que aguentar todo o peso da vida sozinho nas costas. Aquele que não reza, não sabe dividir a sua angústia com quem pode ajudar. E quem pode ajudar é Deus. Então, por isso, a oração. Engraçado, né? Parece até que Deus, nosso Senhor, escuta orações meio injustas. Havia uma guerra entre israelitas e amalecitas. Os amalecitas eram vizinhos e inimigos de Israel. Começaram roubando umas ovelhas.
depois mudando a cerca da divisão do país deles, depois fazendo negócios que só eles levavam vantagem. E esse tal de rei Amaleque virou uma peste. Ele era perverso, mais do que ruim, perverso. Ele matava mulheres e crianças. Na figura de Amaleque estava resumido todo o mal e toda a injustiça. Ele era o líder de um povo igual a ele, gente que não prestava. Então houve a guerra. E Moisés sabia o poder que Deus tinha concedido a ele. Subiu então na montanha, segurando um cajado, e estendeu a mão. Enquanto ele rezava, intercedendo pelo povo, olha a força da oração da intercessão pelos nossos irmãos ausentes, que a gente reza missas e outras orações. Enquanto ele mantinha a mão assim levantada, o Israel começava a ganhar a guerra. Mas quando ele cansava o braço, Israel começava a perder. Uma briga, uma guerra que estava sendo feita o dia inteiro. E chegou uma hora que Moisés velho não aguentava mais. Mas aí eles usaram uma artimanha, foram inteligentes, talvez o Espírito Santo que os inspirou. Puseram uma pedra para Moisés sentar, e de um lado ficou Arão, do outro lado ficou, nem lembro quem era mais, né? Oi? Ur. E eles seguraram os braços de Abraão no alto para que não se cansasse, e assim Israel venceu. Padre, mas então Deus ouviu a oração de Moisés para matar os outros? Então a gente pode rezar para matar os outros, para alguém morrer? Não, gente, sabe o que é? Deus nosso Senhor, Ele não tem alegria nenhuma com a morte dos seus filhos amados. Mas Deus nosso Senhor é justo. E quando Ele vê que os pobres e os simples estão sofrendo injustiça, Ele toma partido. Então Ele fala assim, não, vocês estão atrapalhando muito, vem cá, volta para cá, vocês vão ficar comigo. Ele separa, e vocês fiquem lá, vocês vão viver em paz. Essa é a ideia, você entendeu? Não é que Ele é mau, Ele é justo, e a quem oprime o pobre, Deus dá correção, e ao pobre, Deus sempre fica do seu lado. Pode virar a Bíblia de trás para frente, que você não vai ver em nenhum momento Jesus e Deus dando razão para os ricos, para os políticos e para os que oprimem o povo. Tenta achar aqui, eu li tudo há bastante tempo, não achei nenhum versículo. Deus então agiu a favor dos ricos, mandando os pobres embora. Nunca vi isso. Ao contrário. Então vocês já conhecem a verdade. E vocês já sabem de que lado tem que estar para ficar do lado de Deus. A primeira leitura fala disso. A segunda leitura é São Paulo escrevendo para Timóteo. Timóteo tinha sido um catequizando do Paulo. Ele se formou, ele não conheceu Jesus pessoalmente, mas ele ouviu os ensinamentos de Paulo e começou a seguir. E ele cresceu e se tornou chefe de várias igrejas, ele se tornou um bispo. Então Paulo escreve 2 cartas para ele. Esta carta, São Paulo começa muito bonita, falando muitas coisas. Ele fala assim, lembra da tua avó e da tua mãe, que foram quem te deram a fé. Lembra das sábias e sãs palavras que eu te transmiti, como eu também recebi. E aí ele disse, seja fiel a esta palavra, seja fiel à sua oração. Esta palavra é útil para corrigir, para educar, para mostrar o caminho, para dar o discernimento. Essa palavra é um grande tesouro. Fique firme nesta palavra. Não invente novos ensinamentos. Todo ensinamento que for recebido fora dessa palavra é mentira, é falso. O depósito da fé você já tem. E aí ele diz, instrua oportuna e inoportunamente com a palavra de Deus. Quando que a gente poderia instruir oportunamente? Pensa comigo, que situações? Em que situações seriam úteis falar de Deus? Para quem? Não sei.
No enterro, gente, está todo mundo lá chorando. Aí você fica, vamos puxar um terço? E você começa a rezar o terço. Aí você já abre o livrinho, vou ler uma passagem da Escritura. Você lê aquela passagem, você não sabe fazer homilia, mas alguém queria falar alguma coisa do que entendeu daqui? Aí a dona Joana fala, essa palavra aí, eu vou tirar a mensagem. E ela dá a mensagem, né? Oportunamente, aproveitar uma situação de doença, de morte, né? Todos vocês são ministros, podem ser ministros. Vocês podem estender a mão, rezar o Pai Nosso. Vocês podem abençoar como pais e mães. Vocês podem tudo. Vocês só não podem ouvir e perdoar pecados e consagrar o pão e vinho em corpo de Deus. O resto, tudo que eu faço, você pode fazer. Você pode cuidar do dinheiro dessa paróquia. Ai, como eu gostaria de ter um grupo de administradores que eu não tivesse que me preocupar com obra, com dinheiro no caixa, que eu no fim do mês recebesse meu salário bem bonitinho que eu mereço, porque eu trabalho bastante. Não, que bom. Isso os leigos podem fazer. Eu não teria ciúmes nenhum, toda a confiança. Vocês podem também reformar essa casa, vocês podem também sair em missão, vocês podem também criar uma ONG para ajudar a Amazônia, vocês podem sair daí e começar a recolher os mendigos da rua e dar um destino. Nós podemos tudo. Mas, Senhor, Padre, dá muito trabalho. Ser católico dá trabalho. Quando a gente fala, eu quero entrar na fé, se prepare para a guerra, porque a gente não pode ter fé só de palavras. A fé de boca só de palavras é morta, né? A fé viva é feita pelas obras, não é isso? Pois é, não tenho como enganar vocês. Oportunamente e inoportunamente. Quando é que a gente pode falar numa situação inoportuna? Vocês precisam querer. Quando a namorada do seu filho chega em casa, da sua casa, e ela fala umas besteiras, e você percebe que você tem que dar uma corretiva nela, você entendeu? Isso é meio inoportuno, porque o teu filho vai ficar pé da vida com você, entendeu? Isso é um inoportuno, mas você tem que se posicionar, você entendeu? Porque você está na sua casa. O teu marido pisa na bola, teu namorado pisa na bola, ele posta umas coisas assim, que ele é muito honesto, e aí ele chega para você e pede um dinheirinho para pagar um ágio, para poder sair o documento. Ei, cara, mas você não é o cara que dava lição de moral? Agora está pedindo, isso é inoportuno. Então, oportuno ou inoportunamente, vocês precisam saber e estar prontos para dar as razões da sua fé. Assim disse o Papa Francisco. Se alguém perguntar, por que você vai na igreja? Por que você reza? Não é a mesma coisa? Eu vejo que tanta gente reza, o mundo está tudo igual. Não, você diz, você tem, para mim, minha filha, eu preciso ir na comunidade, porque eu recebo força. O padre diz, alegre, confiante e renovada, e eu saio mesmo, sabe, para cima. Minha semana é outra. Você nem sabe, vem ver, experimenta, como André e João falam, acho que achamos o Senhor, venha ver, falaram para Pedro, e Pedro foi curioso, ver quem era esse. Você também pode fazer o papel de André e de João, chamando outros para conhecer. Padre, eles não vão na igreja, mas vão na casa da vizinha, que a gente vai fazer a missa nas casas, né? Ele vai lá, e você também vai, para dar um testemunho e uma força. Deu para entender? Guarde o depósito da fé, saibam dar as razões do porquê vocês seguem Jesus. E aí veio o Evangelho. Padre, como é que a gente tem que orar? Já sabemos que tem. Você tem que orar e você tem que encher o saco de Deus, entendeu? Deus já sabe, mas ele tem muito trabalho. Você imagina só os chineses que ele tem, 2 bilhões. Ele está ouvindo o pedido desses, né? Eles são shintoístas, budistas, islamistas, sei lá, mas eles estão pedindo para Deus, Deus está lá. Então, você também precisa, oi pai, eu também estou aqui, oi pai, lembra de mim, né? E você faz a sua oração, o seu pedido. Deus não precisa, mas a gente, de repente, precisa lembrar. Como aquela mulher que ia lá, porque ela sabia que o processo dela estava lá embaixo do lá embaixo. Aquele juiz disse, eu não tenho medo de ninguém,
Eu sou o cara. São estes aí os descarados juízes iníquos, os diabo, que não é diabo aquele que tira do caminho. Qual é a palavra de Jesus para eles? Estava nessa semana, Leila. Eles serão julgados segundo suas obras. E tudo aquele que ele fizer contra, Paulo disse, eles vão ser julgados pelas suas obras. Deixa lá, deixa o tempo. Nós vamos ver a queda dessas pessoas. Esse era um juiz iníquo. Ele não fazia justiça por compaixão e nem tinha misericórdia. Mas a mulher ia lá e insistia que o processo dela estava lá embaixo. Faz-me justiça. Por que ela precisava tanto? Era viúva, tinha filhos, não podia ter um novo marido. Se ela não recebesse o necessário, sei lá se era um litígio de família, sei lá se era um inventário, mas ela precisava para viver e para os filhos, senão ela tinha que mendigar ou se tornar prostituta. E ela tinha caráter, ela não quer fazer nenhuma coisa nem outra. Aí o juiz se cansou e disse, vou fazer justiça a ela. Vou fazer, porque senão eu saio outro dia do tribunal e ela vem me dar umas unhadas. Ela vai me rasgar todo na unha. Né? Essa mulher é louca, ela me agride. Né? O vexame que eu vou passar. E ele resolveu fazer justiça. Porque gente, e o vosso Pai que está no céu, que é bom, que não é iníquo, que não é injusto, será que ele não vai atender você, que é amada e amado dele? Será que bem depressa ele não fará justiça a você, se você pedir com todo o coração? Meninas, meninos também, quando criança reza, Deus faz imediatamente. É que nem comprimido para tirar febre. É um tempinho só e resolve. Teve uma guerra muito grande no mundo, chamada Segunda Guerra Mundial. Os alemães, os italianos, os japoneses estavam de um lado, os americanos, os ingleses, o Brasil estava do outro. E estava morreu milhares, 6 milhões de judeus. E eles punham os caras para assar no forno. E morria com gás. Horrível, uma coisa horrível. Nem dá para ser, nem assistam esses filmes, que é muito pesado. Mas quando o Papa Pio XII percebia que nada mais funcionava, ele fez um pedido. Ele pediu que todas as crianças do mundo se unissem a ele e pedissem pelo fim da guerra, para que a guerra acabasse. Em 4 meses a guerra acabou. Em 4 meses, no ano de 1944, acabou a guerra com a oração das crianças. Vocês nem sabem o poder que vocês têm. Se a sua mãe for inteligente, fala assim, vamos rezar para o papai. Vamos rezar pelo seu irmão. Vamos rezar pelo vovô. Vamos rezar pelas outras crianças. Isso é fortíssimo, fortíssimo. A oração tem que ser verdadeira e tem que ser constante. Mas, terminando, Jesus, nosso Senhor, lança uma questão para terminar o Evangelho. Tudo isso vai acontecer, mas será que o dia que eu voltar, eu ainda vou encontrar a fé na face da terra? Ó a pergunta, hein? Quer dizer, será que alguém ainda vai estar rezando para alimentar a fé? Ou será que o pessoal já terá desistido de tudo isso? A fé é crer naquilo que não se vê. A fé nos pede oração constante, mesmo na provação. A fé pede da gente paciência com o tempo. A fé nos ensina, as coisas não acontecem quando eu quero, mas quando Deus quer. Só que Ele quer e é mais rápido do que a gente imagina. Ele socorre, sim, aos que pedem verdadeiramente. Desejo a vocês uma fé expansiva, de grande qualidade. Lembra os discípulos falando, Senhor, aumenta-nos a fé? Lembra? E eu falei que fé não é quantidade, é qualidade. Peçam a Jesus uma qualidade de fé capaz
capaz de fazer você se entregar ao desejo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus. Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bem? Nós somos da PASCOM, da Pastoral da Comunicação aqui da Paróquia Santo Antônio do Curuvi, e convidamos vocês a virem participar das Santas Missas conosco aqui também na nossa paróquia. Venha renovar a sua fé, venha se fortalecer para ter uma semana abençoada, tá? Aguardamos vocês!